Salve, salve, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais uma conversa com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. E como sempre, nosso querido irmão Marcelo, que está sempre conosco para partilhar essa conversa e seus ensinamentos, suas experiências a partir dos Evangelhos. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Darlan. Uma alegria estar com você e com as pessoas que estão participando da nossa conversa. Maravilha, Marcelo. E já partindo, né, para a conversa sobre neste 30º domingo comum do ano, o evangelho proposto é o de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14º, né? Que continua a conversa de Jesus sobre a oração. Só que e nesse trecho conta a parábola do fariseu e do republicano. É uma história assim bem conhecida, né? Mas é bom a gente compreender o contexto a partir do qual Jesus nos contou essa história. Por favor, Marcelo, atualize para a gente, contextualize, melhor dizendo, para a gente esse evangelho. Então, a contextualização é a mesma dos domingos anteriores, que é aquele momento em que Jesus está fazendo a formação do seu grupo de discípulos e discípulas. E no capítulo 18, também a gente já disse na semana passada, que é um capítulo sobre a oração. Só que no evangelho do domingo passado, que contava a história da parábola do juiz injusto e da viúva, Jesus insistia na perseverança na oração. Agora ele vai falar sobre o espírito da oração. O evangelho diz, ele contou essa parábola para pessoas que se consideravam justas e ficavam se comparando com as outras. Então ele resolveu contar essa parábola. Então é interessante porque nas parábolas que a gente lembra do filho pródigo, do pastor que procura a ovelha perdida, Jesus se colocava, de certa forma, criticando os religiosos e religiosas do templo, os fariseus, os sacerdotes, para dizer que Deus tomava o partido dos pecadores. Agora, Jesus conta essa parábola não mais para os fariseus, não mais para os religiosos do templo, mas ele conta para todos nós, para os próprios discípulos dele. Quer dizer, o que ele está querendo é mudar a cabeça da gente, não a cabeça do adversário, não só daquele que pensa diferente, mas mesmo do que é discípulo. É isso, Darlan. Muito bem, Marcelo. E aí, nesse contexto, né, o Evangelho traz que apresentam dois modos de orar, né, vamos dizer assim, a do fariseu e a do publicano. E aí, eu lembro que, em certo ponto, alguém fez um estudo mostrando que a oração do fariseu ela é muito bíblica, né? E ela se baseia basicamente em alguns salmos e as orações da Bíblia. No entanto, Jesus acaba rejeitando esse modo, né? Porque o que te leva a achar que existe essa rejeição? Ou ainda seria mais pertinente perguntar, você concorda, você acha que tem essa rejeição? Por quê? Jesus não está rejeitando as palavras. Jesus não está julgando, não está fazendo uma espécie de exame para ver se aquela oração é correta ou não na sua formulação. A formulação da oração do fariseu é boa, é bonita, é bíblica, como você falou. E Jesus não. Só que para ele aquilo não diz nada, porque o problema não é a formulação das palavras, não é o estilo, não é o que eu escrevo sobre a oração. O problema é o espírito, é a atitude interior com a qual aquele homem foi orar. Então, a atitude quase que anterior às palavras.
a atitude que precedia, que vinha antes dele se colocar ali para orar. Aí Jesus é isso que ele vai dizer: não quero, não gosto, não é por aí. As palavras pouco importam. Tem muita gente que acha que se chama oração forte. Essa oração é forte. E ele acha que a oração é forte ou não pela palavra, pelo discurso. Mas Jesus diz: Deus vê o coração da gente. Ele não está preocupado com o discurso. Ele está preocupado com a atitude interior, A com a intenção, né? postura espiritual que a pessoa tem. E a daquele fariseu, como de muitos religiosos, e esse é um risco para todos nós, para mim também, para você, há uma tentação de arrogância espiritual. Eu sou religioso, eu sou bom, eu não sou como esse que está aí atrás, que é pecador. Eu não, eu sou. Então, essa atitude é a atitude que Jesus rejeita. E nesse período eleitoral a gente tem visto muito disso, né? A ideia do religioso, de quem é cristão e quem não é, quem é verdadeiro cristão e quem não é. E isso tem muitas implicações, né? Infelizmente. E aí, Marcelo, voltando para esse contexto do evangelho, né? E você trouxe muito bem essa questão da oração e do que contém cada oração. Algumas vezes em nossas paróquias, em nossas comunidades, aquele momento que as pessoas vão falar das intenções, né? Ou até mesmo na oração dos fiéis. E as pessoas rezam mais ou menos assim: pelas pessoas que ainda não aceitam a luz da verdade, ou têm a compreensão que nós temos, né? Rezemos ao Senhor. Não seria esse mesmo tipo a oração do fariseu? É assim, é a mesma oração. Senhor, eu não sou como os outros. Estou te pedindo para que os outros vejam como eu estou vendo, como eu que vejo muito melhor do que eles, consegui enxergar. Então, eu sou a referência. Essa é a oração do fariseu e a oração de muitos católicos e muitos protestantes nas comunidades. E Jesus condena, ele toma uma atitude contrária. Até porque ele não acredita nessa. O próprio Jesus não se coloca como o dono da verdade, né? Não, Ele vem numa perspectiva muito horizontal, tanto de sabedoria quanto do que é ser Deus, né? Do que vem a ser esse Deus. Eu acho isso fantástico. E aí, Marcelo, nesse contexto, né, desses dois cidadãos que a gente apresenta, Jesus parece tomar o partido do não religioso. Isso, de alguma forma, soa estranho para você? não, eu descobri que ele quer que nós mudemos de uma religião ritual, de uma religião cultual, para uma fé profética, uma fé que vai além da religião, uma fé que é espiritual, mas é profundamente uma atitude amorosa com as outras pessoas, com a vida. Então, isso é o que Jesus propõe. Então, ele não está a favor de uma atitude religiosa, mas que separa, que distingue, na qual eu me considero melhor do que os outros, mais espiritual, mais direito, mais correto, menos pecador. É interessante porque as pessoas mais assim, que mais caminharam no caminho da espiritualidade, um homem como São Francisco de Assis, ele se considerava muito pequeno, muito pecador. E talvez alguém pudesse dizer complexo de culpa. Ele tem isso porque vive se julgando culpado, mas não, não era, não era. Não era, inclusive, pela alegria interior, pela espiritualidade assim quase que de criança que ele tinha. Era realmente a consciência de que não pode se comparar com ninguém,
de que cada pessoa tem seu caminho, que Deus é de todos e que eu sou pequeno diante dele, pronto, me entrego na mão dele. O que Jesus quer é que nós troquemos uma religião de merecimentos, eu mereço, e aí eu não mereço, eu vivo da graça de Deus. Eu vivo do amor gratuito do Pai. Eu estou nas mãos dele e pronto. E me entrego. E aí sou salvo. Isso é o que Jesus defende na oração do publicano. Aquele homem que era pecador, cobrador de imposto, politicamente errado, ele estava do lado do opressor dos humanos, porque ele ganhava dinheiro deles. E Jesus não concorda com isso. Jesus não é de direita. O publicano era. Mas, ao mesmo tempo que ele era assim, ele dizia: eu não tenho mérito nenhum. Então tenha piedade de mim e pronto. Eu só peço a sua piedade. Jesus disse: essa é a atitude correta. Muito bem, senhor Marcelo. Neste domingo, né, alguns padres, alguns pastores vão pregar sobre a humildade e a modéstia, mas não é isso que está em questão. O assunto aqui é mais estruturalmente de fé, ou seja, a forma como nos relacionamos com Deus. Se a gente vive essa relação com Deus como uma intimidade gratuita de amor, ou se nos colocamos como se fosse uma corrida, um concurso para ganhar méritos. Antes, ao contar as parábolas do pastor em busca da ovelha perdida, da mulher que perdeu a moeda, ou até a história do pai dos dois filhos, né? Jesus tinha criticado claramente os fariseus e também os religiosos do templo. Agora, ele conta essa outra parábola, né, para todos e todas nós, para mim e para você. Todos nós vivemos esse tipo de crença religiosa e de devoção. Jesus subverte a lógica religiosa e justifica o pecador, e não quem se acha com esse direito perante Deus, né? Nós somos salvos não pela justiça da lei, e sim, a gente já até falou sobre isso aqui outras vezes, pela graça divina. Atualmente, o atual presidente ele vem tentando ganhar votos nas eleições dizendo: eu sou o candidato da religião, o outro não é cristão, não é de igreja. Né? O fariseu antigo era sincero e vivia de fato o que dizia na oração. O político que se finge de religioso, não. Ele meio que dá uma caricatura, né? Fé ao culto, em qualquer igreja, em qualquer espaço religioso que ele tiver. O verdadeiro evangelho de Jesus, ele nos interpela. É preciso superar a religião que nos ensina a ganhar créditos com Deus, como se houvesse um banco de mérito, né? Ou então uma caderneta de poupança no céu. É preciso a gente passar da religião ritual e legal para a fé profética e gratuita do amor divino. Que beleza, Darlan. É isso mesmo. Você sintetizou muito bem o que nós conversamos aqui. Então, um bom domingo para você, uma boa semana para você, para todos e todas que nos acompanham. Seguimos caminhando. Gratidão, Marcelo, gratidão a todos e todas que nos acompanham. Essa semana é uma semana importantíssima e decisiva nesse período eleitoral tão crítico. Então, que a gente tenha consciência no que a gente vai fazer nos nossos estados e também no nosso país, a nossa pátria amada. Beijo no coração, excelente semana. Quem morar no Recife quiser, no sábado próximo, 6 horas da noite, vamos nos reunir os movimentos sociais, movimentos populares, as pastorais sociais, para uma vigília pela democracia. E você está convidado, convidada, se você mora no Recife, a vir, e a gente poder fazer essa vigília pela democracia nas vésperas do segundo turno das eleições. Uma boa semana, seguimos caminhando.
Maravilha, meu povo. Beijo no coração. Sigamos caminhando. Tchau, tchau.